Igreja com santa paz do Senhor, amém? Amém. Agora sim. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, porque falar de Jesus para nós é um privilégio. Lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida é motivo de muita alegria para estar compartilhando com vocês. Eu vejo aqui vários jovens e pessoas talvez até já maduras na fé, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ser como criança. Como assim, João, como criança? Que nós nunca venhamos a nos acostumar com a presença de Deus. Porque toda vez que eu venho pregar a palavra do Senhor, eu digo, Senhor, que eu nunca venha me acostumar com isso. Então, obviamente, o arrepio vem, aquele frio na barriga, aquele nervosismo, minha mão está suando aqui, a vontade de chorar está vindo, porque é isso que eu sinto quando venho falar de Deus. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão. Irmão, convence ele, por favor. Diga, meu irmão, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas uma coisa eu tenho a te dizer: Deus marcou um encontro com você. Aleluia. Amém. Pode aplaudir. Tome seus assentos, em nome de Jesus, dando glória a Deus. Isso, porque Deus está na casa. Amém. Quero agradecer imensamente meu amigo Elton, que nós tivemos a honra de recebê-lo na nossa célula. Para quem não sabe, nós trabalhamos em célula e o nome da nossa célula chama-se Metanoia. João, igual o Mateus aqui, que quem não sabe, o Mateus é meu filho na fé. Ganhamos ele para Cristo. E ele é meu braço direito, e para mim é uma honra dele estar aqui compartilhando o testemunho de quem foi o Mateus, e quem é o Mateus, e quem vai se tornar o Mateus. Amém? Aleluia. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo por gentileza em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1, por gentileza. Aleluia. Aquele que foi achando vai dando glória. Aleluia. E aquele que não foi encontrando pode acompanhar aqui no Data Show, que juntos a gente vai aprender mais e mais do Senhor, amém? Vamos lá. Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aleluia. Pode dobrar a sua Bíblia, coloca na cadeira, que se você que pode. E onde você está, curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor Jesus. Graças te damos por o Senhor nos trazer em segurança até este lugar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor irá fazer sobre este lugar. Senhor, que nessa noite nós viemos nos diminuir para que o Senhor cresça e que o Teu nome seja glorificado sobre essa casa. Nós sabemos, Pai, que de nada nós podemos fazer se não for a Tua misericórdia, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos dizem amém. Glória a Deus. Irmãos, sem mais delongas, eu quero ir direto ao assunto com vocês. Esse aqui é um texto muito pregado, Cid. Só que, porém, as pessoas não aprofundam de fato o que significa a vida desse paralítico. Eu vejo vários jovens aqui e isso meu coração se alegra, porque hoje nós vamos tratar sobre que tipo de amizades você tem. Que tipo de amizades te influenciam? Nós percebemos aqui, Mateus, que tinha um jovem que ele era coxo de nascença. O que me chama a atenção é que a Bíblia não relata que ele era pobre. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele pegava diariamente, os seus amigos pegavam ele e levavam ele até a porta do templo, chamada a Templo da Porta Formosa. Elton, muitas das vezes nós viemos no lugar certo, mas porém nós carregamos dentro de nós a motivação errada. Volto a dizer para vocês, não adianta nada nós entrarmos num lugar como esse, ouvir louvores maravilhosos como nós acabamos de ouvir, mas se a nossa motivação for errada, nada disso aqui vale.
Só que me chama a atenção aqui que então esses jovens pegavam esse rapaz e levavam até a porta do templo. Ou seja, ele levava ele até lá para uma mudança de vida. Só que me chama a atenção que esses jovens não adentravam com ele dentro do templo. Sabe por quê, Elton? Porque no Antigo Testamento há uns requisitos para que essas pessoas pudessem adorar a Deus dentro desse templo. Ou seja, todas aquelas pessoas que eram coxas, carregavam uma enfermidade de nascença, não poderiam entrar naquele lugar. Porque as pessoas religiosas se diziam que aquelas pessoas que carregavam uma lepra ou qualquer tipo de enfermidade, automaticamente ela era amaldiçoada. Só que me chama a atenção que a intenção dos amigos era levar esse jovem até aquele lugar para pedir esmola, para ficar mendigando, porque ele sabia que quando aquelas pessoas saírem daquele lugar, ela saía com o coração totalmente aquebrantado, e assim poderia contribuir com a necessidade daquele jovem. Agora faço uma pergunta para vocês, jovens: quantos de nós muitas das vezes preferimos receber esmola dos outros aí? Quantos muitas das vezes nós preferimos ouvir as pessoas palavras que venham cada vez mais massagear o nosso ego, do que ouvir uma palavra que venha transformar a nossa vida? Porque para nós é muito mais viável nós ouvirmos uma palavra, Mateus, que venha agradar o nosso ego. Mas quando nós recebemos talvez uma palavra de correção do nosso líder, o nosso coração então se endurece, porque automaticamente no nosso coração já interpretamos que ele não quer o nosso bem. Só que me chama a atenção aqui, Mateus, que então diariamente os jovens pegavam aquele jovem e levavam Elton até aquela porta do templo. Só que me chama a atenção que aquele jovem então se acostumou com a esmola que davam para ele. Só que me chama a atenção aqui, Mateus, é que quando o jovem recebia a esmola daquelas pessoas que saíam do templo, o coração dele se alegrava, porque ele falava: até que enfim hoje completei a semana. O dinheiro da semana agora posso gastar com o que eu quiser agora, porque eu sei que amanhã novamente eu estarei aqui e irei receber novamente a esmola. Meu querido, é isso que o diabo e Satanás está tentando tramar no seu coração. Porque hoje o que o mundo prega aí fora é totalmente ao contrário do que você veio fazer aqui nessa noite. Só que infelizmente muitos de nós entramos num lugar como esse, fechamos o nosso coração e muitas das vezes não deixamos Deus trabalhar de fato a transformação que Ele quer fazer na nossa vida. Porque nós trancamos o nosso coração, tampamos o nosso ouvido e falamos: não, até aqui tudo bem, Deus, mas agora o Senhor tem que entender que agora quem toma conta da minha vida sou eu. Elton, sabe por que acontece que as igrejas hoje não estão lotadas? Porque aqui nós ouvimos uma palavra boa, ouvimos falar de Jesus, ouvimos testemunhos maravilhosos como que Deus fez a vida do Mateus. Então por que essa igreja não está lotada? Sabe por quê? Muitos de nós não estamos disponíveis a de fato viver um evangelho genuíno. Muitas das vezes nós não queremos que Jesus seja o centro da nossa vida, porque nós falamos: Jesus, o Senhor pode trabalhar até aqui, mas agora quer saber de uma coisa? Agora o Senhor senta, que agora eu vou viver a minha vida, porque eu sei quando eu precisar, eu sei onde te achar. Ah, meu querido, o que Deus quer é relacionamento. O que o mundo precisa hoje chama-se relacionamento com Deus, porque o nosso coração ele é tão pequeno, Elton, que não cabe vários amores. Nosso coração só cabe Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós entregamos o nosso coração para tantas pessoas que a gente nem sabe se é de fato estão torcendo para o nosso sucesso. Então muitas vezes a gente falava: Senhor, você, fulano de tal é meu melhor amigo. A gente vai lá, despeja a nossa vida sobre ele. Fulano de tal agora falou que é meu melhor amigo. Ele vai me ajudar. Muitas das vezes a pessoa que bate no seu ombro e dizer que é seu melhor amigo, nada mais é que o divulgador do seu problema. É isso que acontece, irmãos. Porque muitas das vezes nós deixamos de pedir conselhos para os nossos líderes, que dobram os joelhos e oram, intercedendo pela vida de vocês, porque muitas das vezes para nós é mais viável ouvir conselhos de amigos que só quer saber da sua vida, mas não quer saber como vai poder te ajudar. E assim era a vida desse jovem, Cid.
Só que me chama a atenção é que quando as pessoas levavam ele até o templo, e quando saiu e via aquele jovem, então o coração dela tinha compaixão daquele jovem. Só que me chama a atenção aqui, Cid, é que a enfermidade que estava sobre a sua perna, Elton, já transportou para a sua mente. Aí que está um grande problema. Quando o diabo consegue lançar a seta sobre a sua cabeça, e coloca setas inflamáveis na sua mente, dizendo que você não vai vencer, que você não vai casar, que você não irá prosperar, meu amigo, você é que decide. Porque quando aquele jovem entendeu que de fato o que ele estava vivendo é um período de escassez, o que me chama a atenção é que esse período, Mateus, foi o mesmo período a qual Moisés enfrentou no deserto. Vamos dar um pulinho lá na história de Moisés. Moisés chega para aquele povo, Elton, Deus pediu para mim vir aqui para poder resgatar vocês da mão do Egito, a gente vai avançar, até que ele está prometendo, manda leite e mel, aquele povo diz que Moisés é o melhor, Moisés é o nosso líder, vamos para cima, vamos avançar. E aí Moisés, sabe por quê? Qual foi a maior dificuldade de Moisés? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, qual foi a maior dificuldade de Moisés? Convence ele, meu querido, está desanimado, fala, qual foi o maior desafio de Moisés? O maior desafio de Moisés, Elton, não foi tirar o povo do Egito. Sabe qual foi o maior desafio de Moisés? Tirar o Egito do coração daquele povo. Sabe por quê? Nós entramos num lugar como esse, Elton, mas nós queremos fazer barganha com Deus. Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor querer minha vida de fato, vamos a alguns requisitos. O Senhor sabe que eu estou desempregado, o Senhor sabe que eu estou procurando um relacionamento, o Senhor sabe que eu preciso casar, o Senhor sabe, Deus fala, calma, espera aí. Você percebe que nós fazemos uma lista para Deus, só que nunca, sequer, nós nos colocamos de joelho e pedimos, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O que me chama a atenção é que aquele povo tinha de fato um líder excelente. Moisés então pegou e começou a acompanhar aquele povo, Elton. Só que o que me chama a atenção é que Moisés não estava só. Como que é teu nome? Oi? Simone, você devia ser na bateria. Honrou os batera. Glória a Deus. Simone, porque aquele povo, além de ele ter a presença do líder Moisés, a palavra do Senhor diz então que Jesus, ou seja, Deus acompanhava aquele povo. Opa, João, peraí, o que você está querendo dizer com isso? Que quando a cada manifestação, Cid, daquele povo, Deus então respondia à necessidade daquele povo. Agora eu vou explicar para vocês entenderem, para vocês darem glória a Deus. O nosso Deus, Ele não vai prover sobre sua vida, Ele já proveu o que você precisa. Só que para nós podermos adquirir então o que Deus de fato quer para a nossa vida, Elton, nós precisamos adquirir uma maturidade espiritual. Maturidade é essa que nós precisamos entender que o que Deus quer para nós é muito melhor do que aquilo que nós sonhamos para nós mesmos. Porque aquele povo o tempo inteiro chegava a fome, Moisés, e agora? Você tirou a gente do Egito, a gente vai morrer de fome. Lá no Egito a gente tinha legumes, a gente comia cebola, comia isso, comia aquilo. Aí Moisés ia lá e subia e falava, Deus, e agora? Então Deus ia lá e descia maná do céu. Só que me chama a atenção que a medida que aquele povo estava tão cativo, Elton, que eles começaram a querer estocar o maná. Opa! Aquele povo começava a guardar, Simone, e falava assim, vou guardar porque vai que amanhã ele não vai prover. Sabe por que que então o maná bolorava dentro da bolsa daqueles homens, Cid, Mateus? Para que eles não viessem a acostumar com aquilo que é momentâneo. Porque o que Deus quer para nós nessa noite, jovens, não é algo momentâneo. O que Ele quer para você é algo que venha edificar a sua vida. Porque aqui que nós consumamos o seguinte, Cid, nós temos que aprender que um momento não define o nosso futuro. Talvez o que você está passando, você fala, ô céus, ô terra, né? Porque eu estou passando tanta luta, calma. Às vezes o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo a sua oração. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando em seu favor. Só que me chama a atenção, Mateus, que então o próprio Moisés poder quebrar aquela mente cativa daquela nação toda, Elton. Ele pedia, agora, será que é só o pão que a gente vai comer?
Aí lá ia Moisés, calma aí que eu vou resolver esse problema. Moisés subia lá no monte e falava assim, Deus, e agora? Será que é só pão que o Senhor pode prover para nós? Aí Deus, desce lá, Moisés, eu vou prover novamente. E descia cordoniza do céu, Elton, para prover, ou seja, eles tinham carne fresca todos os dias. Só que me chama a atenção, que muitas das vezes eles não te davam por convencidos, Cid. Então eles falam bem assim, Moisés, e agora? Está muito frio, Moisés. Olha o povo. Eu estou ensinando aqui para vocês, porque para mexer hoje com o povo, você vê a loucura que é. Ser líder não é fácil. Ser líder requer renúncia, Elton. De muitas das vezes o seu acordar de madrugada não vai ser para você dar atenção para suas filhas. Talvez o seu acordar de madrugada não é você dar atenção à sua esposa. Às vezes o seu madrugada é você se sacrificar para você atender algum jovem que vai estar passando por uma luta. Porque chamados é só para quem aguenta, meu amigo. Ser líder é só para quem aguenta o arroxo, irmão. Porque o tratar de Deus com o povo é de um jeito, com o líder é totalmente diferente. Estou mentindo ou não estou? Irmãos, o apóstolo Paulo dizia que ele tinha dores de parto, irmão. Olha o apóstolo Paulo dizendo. Só que me chama a atenção que quando então eles pediam, Deus ia lá e mandava então uma coluna de fogo para acompanhar aquele povo, porque era muito frio, Simone. Aí ele falou, não Moisés, mas agora está muito quente, Moisés, e agora? Moisés ia lá e orava a Deus, Deus ia lá e mandava mais uma nuvem acompanhando o povo. Sabe o que me chama isso aqui, Cid? Vou dizer algo para vocês que você venha cravar no seu coração. Religião, ela é capaz de tirar o homem do mundo, mas somente a conversão que é capaz de tirar o mundo de dentro do homem. Não é você simplesmente vindo aqui, eu vou chorar, eu vou me alegrar na presença do Senhor, eu vou pegar, vou extravasar, vou aqui, vou receber Jesus, mas o que importa para Deus é que o que você vai fazer com a continuidade desse fogo. Porque vindo num ambiente como esse, Elton, é muito fácil você chorar, você extravasar, você se entregar por inteiro, mas o que importa para Jesus é o que você vai fazer para esse fogo continuar queimando em seu coração. Porque quando Moisés é chamado, Simone, que ele vê aquela sarça queimando, mas a sarça não estava sendo consumida, e aquela voz diz, Moisés, Moisés. Por que Deus fez questão? Porque Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas por que Deus fez uma ênfase, Mateus, de dizer o nome de Moisés 2 vezes? Quem sabe me responder, por gentileza? Porque o que Deus quis dizer para Moisés é, Moisés, você não me conhece. Mas eu te acompanho desde o dia em que você foi deixado no rio Nilo. Porque quando Deus fala Moisés, Moisés, ele quis dizer para Moisés que ele conhecia cada passo que Moisés estava fazendo, Cid. O que Deus iria fazer na vida de Moisés, enquanto Joquebede estava querendo apenas salvar uma criança, o Senhor, através da vida de Moisés, queria salvar uma nação. Porque as maiores batalhas que nós enfrentamos, Lívia, não é contra o nosso irmão. As maiores batalhas que nós enfrentamos são dentro de nós mesmos. São os conflitos internos onde a gente não acha a resposta. Você percebe hoje que nós nunca vimos falar tanto de jovens com depressão, ansiedade, como nos dias de hoje. Adolescente hoje sofrendo por causa de um relacionamento, gente. Que era para estar estudando, procurando talvez um futuro, está procurando a felicidade, ainda talvez nem sabe o que vai acontecer. Aí chega em casa, eu odeio minha vida, odeio meu pai, odeio minha mãe. É isso que está acontecendo hoje. Jovens entrando num lugar como esse, procurando um relacionamento, querendo saciar essa vontade de querer ter um relacionamento, mas nem sequer se capacitou para ter um relacionamento de fato. Deus, eu quero casar para quê, meu amigo? Deus, eu preciso orar com alguém, vai orar para quê, minha gente? Você vai querer um relacionamento para você pecar? Porque você se converte, mas os nossos hormônios não se convertem. Não, mas vou orar para Deus enviar um varão de Deus para a minha vida. Eu vou orar para Deus mandar uma mulher para a minha vida. Meu amigo, você está perdendo o seu tempo. Porque no momento certo que você estiver disponível
para viver a vontade de Deus, a palavra do Senhor lá em Mateus diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas há um requisito para isso. Para que as demais coisas vão ser acrescentadas em nossa vida, nós temos que buscar o que primeiro? O reino de Deus. Isso aquele jovem não tinha entendido, Isadora. Só que o que me chama a atenção é que enquanto ele estava com a sua mente cativa, Elton, a mente dele então se acostumou com as esmolas que eles davam para ele. Vamos continuar no texto. Versículo de número 3. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Meu Deus do céu, gente. Por que a Bíblia faz tanta ênfase em dizer que a primeira palavra que Pedro diz para aquele paralítico é: olhe para nós? Porque Deus não fala com quem se sente caído. Volto a repetir para vocês novamente. Para Deus poder te usar, primeiro Ele vai requerer de você um posicionamento. Deus responde posicionamento. Porque senão, se aquele paralítico visse aqueles dois homens de Deus vindo até ele, ele pegava e olharia, fixava o seu olhar naquele. Só que por que a Bíblia faz uma ênfase de dizer: olhem para nós? Porque ele estava com o rosto caído, ele estava cabisbaixo. Só que o que me chama a atenção é que esses dois homens carregavam dentro de si algo diferente. Vamos lá. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Pode aplaudir, se é para Deus, possa aplaudir. Você percebe que a alegria daquele homem, Isadora, quando ele recebe uma palavra como essa, é como nos dias de hoje. Talvez o que você precisa receber, jovem, nessa noite é um levanta e anda. Você nasceu para dar certo, irmão. Você não é o que o mundo diz que você é. Mas você tem que sempre se lembrar de Deus, o que Deus falou acerca de você. Jesus nos chama de menina dos teus olhos. Deus fala que nós somos propriedades peculiar dele, meu querido. O que me chama mais atenção, que me deixa até emocionado, Elton, se vocês me verem chorar aqui, me perdoa. É que quando eu dou lugar, meu querido, eu sempre digo para vocês, eu não me acostumo com a presença de Deus. É porque quando nós lembramos de fato, porque a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que o Espírito Santo do Senhor tem ciúme de vós. Elton, quando Deus nos chama, Ele nos quer por inteiro, Elton. Deus não quer você dividindo você apenas, uma hora eu quero estar na igreja, outra hora eu não quero, uma hora eu quero estar firme, uma hora eu não quero, uma hora eu preciso, uma hora eu já estou de boa. Não, gente, a palavra do Senhor diz ao seu respeito ou você é frio, ou você é quente. Se você for morno, o que vai acontecer com vocês? Oi? O Senhor diz que Ele irá vomitar. Olha o termo que Deus usa. Isso é forte, meu querido. Só que me chama a atenção então, Isadora, que quando esse jovem então ele recebe a cura, Simone, o que me chama a atenção é que ele não vai celebrar com aqueles amigos que levavam ele para pedir esmola. Ele não vai chegar: ei galera, eu fui curado, vamos gastar o nosso dinheiro aqui, vamos fazer um churrasco, vamos comprar uma cerveja, vamos contratar uma banda, vamos festejar. Não. O que ele faz? Ele entra dentro do templo, saltando e louvando a Deus. Sabe o que nós temos que aprender com isso, Elton?
é que nós temos que sempre nos lembrar de quem nos capacitou, Elton. Nós não devemos procurar reconhecimento de homens, mas nós temos que sempre fazer a vontade de Deus, porque um dia, só quem esteve nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver, meu querido. Você pode rodar Pontes Lacerda fora, você pode, eu estou cansado de viver esse evangelho, eu preciso viver minha vida, meu querido. Posso dizer uma coisa para você? Não há escolha para quem é escolhido. Você está querendo dizer, João? Você pode traçar sonhos e projetos, mas a última palavra é do Senhor, meu querido. Não adianta nós queremos traçar o sonho, Deus fala, não, eu não quero você aí. Só que me chama a atenção, sabe o que está acima de Deus, Simone? A sua palavra. Então Deus nos deu um livre-arbítrio de escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Só que me chama a atenção que Jesus diz assim, colocarei diante de vós o caminho mau e o caminho bom. Só que ele pega e dá um conselho para nós, mas escolhei o caminho bom, um caminho de vida. Porque o que o diabo quer, gente, é mostrar para você que você é uma geração caída. O que o diabo quer colocar em você, jovem, é dizer que você não nasceu para dar certo. O que o diabo quer dizer para vocês, mulheres e jovens que estão aqui nessa noite, é que você precisa preencher esse vazio com relacionamento. Só que esse vazio que nós sentimos, só Jesus cabe nesse vazio. Eu lembro muito bem no dia que comecei o meu ministério. O que me chama a atenção é que aonde há fôlego há esperança. Então o que eu pude fazer para correr do meu chamado eu fiz. Eu falava, Senhor, eu não quero, o Senhor escolhe outro, o Senhor... E tudo foi acontecendo e conspirando para que eu pudesse ser de fato o que Ele queria que eu fosse, Cid. E aí um dia recebi o meu pastor na minha casa, na intenção de recebê-lo para jantar conosco, Cid. Só que quando você recebe um homem de Deus na sua casa, se prepare para você receber então uma direção de Deus. Sabe o que eu aprendo, Elton? É que nós devemos sempre dar honra a quem merece honra. Porque o princípio da nossa vida, tanto financeiramente prosperar, chama-se honra. Porque Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com o seu coração. Você ofertando ou não, dizimando ou não, a igreja continuará aberta, meu querido. Deus não precisa de nós, Deus conta conosco. Então quando eu recebi o meu pastor, ele saiu de lá então, e ele falou assim, João, sabe o que eu vejo aqui? Eu falei, o que, pastor? Eu vejo algo mais importante do que o seu carro aqui nessa garagem aqui. Eu falei, para, pastor, sossega. Como assim? Algo mais importante, algo que eu tanto sonhei com a minha esposa, algo que eu tanto desejei, você vai falar que tem algo mais importante que isso? Ele falou, sim, João, eu vejo aqui a sua célula. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa tenho certeza, João, quando eu voltar aqui, esse lugar vai estar cheio de jovens aqui. Na mesma hora eu recebi aquilo com o coração partido, porque uma coisa, Cid, é você querer fazer suas vontades, outra coisa é você renunciar às suas vontades para viver o propósito de Deus. Aí que está o grande X da questão, porque enquanto as coisas estão favoráveis a nós, Elton, nós temos motivo de chegar num lugar como esse aqui, celebrar, adorar, e dançar, e pular, e jogar a cadeira para cima, mas quando as coisas fogem do nosso controle, você percebe na fisionomia da pessoa como que está. A pessoa entra num lugar como esse já com o coração endurecido. Deixa eu dizer uma boa notícia para vocês. A palavra do Senhor nos garante que até a tristeza saltou de alegria diante de Deus, gente. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então eu não sei o que você veio fazer nessa noite, mas algo que eu tenho que te dizer, você sairá daqui transformado através da palavra do Senhor. Quem me garante isso, João, não é um homem, quem me garante isso é o próprio Deus, Elton. Só que me chama a atenção que quando esse jovem, então, ele recebeu a cura,
Só quem sabe, quem te levantou e quem te ergueu, tem motivo de sobra de entrar num lugar como esse aqui e saltar de alegria diante de Deus, porque nós lembrávamos de como nós éramos no mundo, nós não tínhamos vergonha alguma, a gente entrava, metia o louco lá e hoje é por minha conta, e vai lá e vai, bebe cachaça, e vai daqui, vai dali. Mas você percebe que quando a gente se converte, a gente vira um crente careta? Que agora que era o motivo da gente celebrar, pular, dançar, a gente fica assim, ó, olhando para cima. Mas irmão, uma coisa eu tenho que te dizer, os Instagram, Facebook da vida, lembra de quem você era no mundo. Agora que a gente reencontrou a verdadeira vida, agora de fato quando nós encontramos a verdadeira paz que o mundo procura, agora que era para a gente pular, celebrar, chorar de alegria diante de Deus, nós fechamos nosso coração, Elton. Sabe o que nós dizemos para Deus? Deus, o que eu tinha de melhor, eu deixei lá para o mundo, então que eu trouxe apenas esse restinho para o Senhor aqui. Ah, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: o mesmo Deus que transformou a minha vida, transformou a vida do Mateus e de todos que estão aqui presentes, Ele está ansiosamente esperando um retorno seu. Não fique afastado da presença de Deus, meu querido. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe cada lágrima que a gente derrama no nosso quarto secreto. É por isso que Ele diz: filho, quando você estiver triste, abatido, Deus te dá um conselho. Ele diz assim: entre no seu quarto, feche a porta e busca seu pai em secreto, que no secreto Ele te recompensará, meu querido. O nosso Deus, Mateus, é um Deus de relacionamento, meu querido. O nosso Deus, Elton, não é aquele Deus distante. Quem fugiu do lugar do encontro somos nós mesmos. Adão, quando ele foi criado para cultivar, cuidar daquilo que Deus havia criado com tanto amor e carinho, Mateus. Só que me chama a atenção que Deus tinha tanto prazer, Elton, em estar na criação, vendo o homem ali, que a palavra do Senhor diz que a presença de Deus descia diariamente para se relacionar com o homem. Ele queria saber: Adão, como que foi seu dia? Adão, e aí, me conta, como você colocou o nome daquele animal? Adão, como colocou naquela árvore ali? Porque o prazer de Deus era ver o homem contemplando aquilo que Ele tinha criado para ele, Elton. Só que me chama a atenção que então o Adão pegou e falou assim: Deus, eu estou achando um máximo isso aqui. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Resolvidão era o tal do Adão. Ele era 100% feliz, Elton. Só que Deus falou assim: Adão, agora eu preciso arrumar para você uma ajudadora. Vai deitar, Adão, que eu vou arrumar um problema para você. Brincadeiras à parte. E então Adão vai lá e quando ele acorda se depara com a Eva. O que nós estamos aprendendo isso aqui, Cid, é que Deus é o nosso líder. Adão era o seu discípulo. Então Deus viu a capacidade de Adão de se multiplicar. Só que me chama a atenção aqui, Cid, é que a mulher então começa a olhar, começa a passear. Só que me chama a atenção que mesmo Deus criando Eva, Deus nem sequer respeitou a noite de núpcia do casal, Elton. Da mesma forma Deus descia diariamente para falar com o homem e com a mulher. Só que me chama a atenção é que quando então a Eva começa a passear no jardim, algo que chama a atenção é que Deus falava: Adão, você pode comer de todo o fruto. A palavra do Senhor diz que tinha frutos agradáveis para o Adão escolher e comer à vontade. Só que ele falou: Adão, daquelas duas árvores eu não quero que você mexa, que é uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que me chama a atenção, grave isso que eu vou te dizer, é que quando nós olhamos para aquilo que nos falta, Cid, nós deixamos de ser grato por aquilo que nós já temos. Porque a mulher e o homem tinham todos os frutos daquele jardim para comer, só que apenas duas árvores que não era para comer, ou seja, falou assim: pronto, nós já experimentamos de todo o fruto, mas aquelas duas ali ainda não. Irmãos, o conselho que eu dou para vocês: aquilo que você não valoriza,
você corre um grande risco de perder. Eles não valorizaram o jardim que Deus havia colocado eles, e eles foram expulsos. Só que me chama a atenção, Elton, é que quando Deus então desce e diga: Adão, Adão, essa mesma palavra, ela está ecoando até hoje. Até hoje Deus está dizendo: filho, aonde você está? Aonde você está? Que o meu espírito não consegue mais conectar com o seu. Adão, aonde você está, cara? Eu preciso conversar com você, eu preciso saber do seu dia, cara. Só que me chama a atenção que então Adão chega para Deus e fala: Deus, eu ouvi a sua voz, eu tive medo e me escondi. É isso que muitas das vezes, muitos de jovens fazem aqui nessa noite. Preferimos entrar num lugar como esse, achando que é mais apenas um lugar para a gente poder celebrar, poder chegar extravasado, só que não, cara. As coisas de Deus são levadas a sério, meu querido. A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer as coisas com ordem e decência na casa do Senhor. Se o mundo oferece aquilo que é melhor, por que que na igreja tem que ser tudo bagunçado? Eu sei, porque isso eu me cobro diariamente. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Elton, sabe quantas horas eu tiro do meu dia para estudar bateria? Para mim poder me capacitar? Minha esposa até zanga comigo, ela fala: João Felipe, vai ser de novo ouvir esse negócio, cara, abaixa esse volume aí. É porque eu sei, o que eu estou fazendo não é para agradar homens, Simone, mas eu estou fazendo aquilo para agradar a Deus, porque nós temos que ser sempre gratos, porque gratidão, irmãos, é a palavra-chave para nós podermos adquirir de Deus a multiplicação. Só que quando Adão então ouve aquela voz e se esconde, o que me chama a atenção é que mesmo Adão ter pecado, mesmo assim ele não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O que me chama a atenção é que mesmo Adão ter pecado, a palavra do Senhor diz assim: Adão, o que você fez? A palavra do Senhor diz então, Elton, que Deus chegou e falou assim: Adão, o que o pecado fez para você se afastar da minha presença? É porque o que acontece? Muitas vezes nós pecamos contra Deus. Nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos, desprezamos o sacrifício que Jesus fez na cruz, e muitas das vezes nós preferimos fazer a justiça com as próprias mãos. Meu querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa que eu quero dizer para você: se você entrou com seu coração aqui totalmente aquebrantado, talvez você vai dizer: João, essa aqui é a minha última oportunidade, ou hoje eu vou para o tudo ou nada. Ou Deus transforma a minha vida, ou simplesmente eu largo de viver esse evangelho. Então é com você mesmo que Deus quer tratar. Porque, como eu digo sempre na minha célula, Deus, Elton, Ele é perito em se tornar personagem principal da nossa história. É quando tudo parece perdido, Deus fala: opa, calma. Porque o mesmo Deus que falou para o mar: acalma-se, mar. Vento, aquieta-se. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Então que nessa noite você venha se lembrar sempre: a intenção que você veio fazer aqui tem que ser sempre maior do que o que você veio pedir aqui. Porque se você vê que só para pedir, ou só... não, João, na verdade nem sei, cara. Eu estava passando aqui na frente, eu vi um louvor bacana, aqui tudo escuro, eu vi um jogo de luz, eu achei até que fosse alguma festa, e acabei entrando. Meu querido, se prepare, irmão. Você não entrou aqui por acaso, Deus marcou um encontro com você. Talvez você fale: João, mas como assim Deus marcou um encontro? Meu querido, não sei, porque o único dom que nós carregamos dentro de nós, sabe qual que é o dom, Elton? O dom da reconciliação. Através da nossa vida, pessoas irão reconhecer de fato quem Deus é. Não é no muito falar, não é no muito pregar, mas é através do nosso testemunho, meu querido. Porque enquanto você entra aqui talvez despreocupado: não vejo a hora do culto acabar, eu preciso ir embora, porque agora daqui a pouco eu tenho que jantar, daqui a pouco eu tenho que assistir minha novela. Meu querido, acalma. Deus, Cid, tem saudade de quando nós entrávamos na nossa casa e nós falávamos: Senhor, a única coisa que eu tenho é o Senhor. Deus tem saudade, Mateus, de quando nós chegávamos, abraçávamos o nosso travesseiro, chorava em lágrimas e dizia: Deus, eu só tenho o Senhor, não me abandone.
Deus tem saudade quando nós chegávamos e falava: Deus, como que foi o seu dia hoje? Deus tem saudade de quando nós tínhamos tempo de qualidade com Ele. Só que muitas das vezes o tempo que nós tínhamos de qualidade foi preenchido com conversas aleatórias, rodinhas de tereré. Aqueles 10 minutos que nós tínhamos sagrado com Deus foi diminuindo, Elton. Só que me chama a atenção é que muitas das vezes nós achamos totalmente distante de Deus. Só que Deus fala: ah, meu querido, eu estou aqui o tempo todo. Só estou esperando você se posicionar para que de fato eu possa falar no seu coração. Como que você quer ouvir a voz de Deus, sendo que você não para ouvir a voz de Deus? Como que você quer que Deus fale no meio dessa correria da sua vida? Uma hora eu quero, uma hora desquero. Deus, o Senhor quer falar comigo, então o Senhor me acompanha, porque eu não tenho tempo para sentar. Não, meu querido. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus não é fácil. Descansar em Deus, irmão, não é fácil. Sabe por quê? Porque quando Deus vai nos usar, primeiro, Ele causa dentro de nós um desconforto. Você percebe que aquilo que antes era atrativo para você já não importa mais. Aquilo que antes te chamava a atenção não faz qualquer efeito. Então você fala: o que está acontecendo comigo? Meu querido, se prepare, é Deus colocando em seu coração aquilo que Ele tanto sonhou para você. Você vem entrar nesse lugar e falar: Senhor, hoje talvez deve ser meu último culto, porque eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui, mas de uma coisa eu sei: se Jesus voltar, quantos daqui estão preparados para subir junto com Ele? Eu sou o primeiro. Aleluia. Então nós temos que viver, irmãos, como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que andar o tempo todo: Senhor, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nossa alma tem que anseiar cada vez mais pela volta de Cristo, porque aquilo que nós vivemos aqui é passageiro, meu querido. Essa sensação de nós temos: uma hora eu quero, uma hora eu estou feliz, eu preciso de algo, irmão. A palavra do Senhor diz que aonde nós vamos não haverá tristeza, não haverá dor. Por onde nós vamos não haverá mais motivo de nós ficarmos tristes. Ah, meu querido, eu me alegro e fico emocionado, porque quando eu vejo rostos aqui de jovens, eu vejo vocês um potencial enorme, meu querido. Eu vim aqui não somente para pregar para vocês, mas eu vim aqui para fazer vocês se lembrarem daquilo que você já ouviu trocentas vezes sair desse altar. Só o que Deus quer falar com você nessa noite é que você venha ter um relacionamento, meu querido. Porque a palavra do Senhor diz, Mateus, é que se nós negarmos Ele diante dos homens, naquele dia eu o negarei diante do Pai. Meu querido, ser cristão não é apenas você vir aqui, colocar a Bíblia debaixo do braço, vir aqui, eu sou cristão, não. Ser cristão é um estilo de vida. É vocês olharem um pecador na rua e ter compaixão dele. Nosso papel não é julgar. Nosso papel é olhar com um olhar de misericórdia, porque foi com esse olhar que Jesus um dia te olhou. Nosso papel não é fazer chacota de quem um dia está precisando de ajuda, porque amanhã pode ser você. A melhor coisa que o mundo faz, sabe o que é? Dar volta. Então aprenda a ser grato a Deus no dia que você está aqui. Aprenda a ser grato a Deus pela família que você tem. Aprenda a ser grato a Deus pelo trabalho que você tem. Talvez não é o trabalho que você tanto sonhou, mas aprenda a ser grato. Porque a gratidão leva a gente a viver o sobrenatural de Deus. Então aí onde você está, queria que vocês curvassem sua cabeça. Irmão, sem medo, não quero ninguém olhando para cima do altar, não quero ninguém mexendo no WhatsApp, não quero ninguém mexendo no Instagram, que agora que você venha trazer a memória. Queria pedir para o pessoal da mídia, por gentileza, se puder apagar as luzes aqui, por gentileza. Pode chamar. Se puder aumentar um pouquinho esse fundinho, tá bem, tá top esse fundo.
Irmãos, não abra seus olhos, continua com seus olhos fechados, sua cabeça inclinada. Eu vou dar 1 minuto para vocês orarem e fazer uma reflexão da sua vida, de quem era você antes de conhecer a Deus e de quem você se tornou após conhecer o Evangelho. Talvez 1 minuto é muito pouco, mas é 1 minuto que Deus precisa. Eu vou te dar 1 minuto. Se você quiser chorar, pode chorar. Se você quiser gritar, fique à vontade, você está na casa de Deus. Vou te dar 1 minuto. Pode orar. Conte para Deus, meu querido, aquilo que te traz aflição, aquilo que te dói. Eu pedi para o pessoal da mídia apagar a luz, para que você pudesse ficar à vontade, porque agora está você e Deus e mais ninguém. Doce Espírito Santo, aleluia. Se você um dia estava afastado da presença do Senhor, peça perdão para Ele. Se um dia você estava gastando o tempo de qualidade que você tinha com Deus, com coisas tão fúteis, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus se muitas das vezes você colocou o seu orgulho, por você pensar que você é alguma coisa, querendo tomar a glória de Deus para si mesmo. Peça perdão. Essa noite Deus marcou por uma noite de aquebrantamento. A palavra que Deus diz é tempo de voltar, de quem nós éramos em Cristo Jesus. Continua com sua cabeça abaixada, seus olhos fechados. Agora quero que você fique em silêncio. 1 minuto. O Espírito Santo do Senhor passeia neste lugar. Fique em silêncio. Deixa Deus ministrar em seu coração. Se quiser chorar, pode chorar. Porque só Deus sabe a dor que você sente em seu peito. Só Deus sabe, muitas das vezes, você se encontrar fraca. Só Deus sabe, muitas das vezes, você fala: Senhor, eu não tenho força, mas me ajuda, Pai. Senhor, eu me encontro tão sozinho, Deus. Preciso do Senhor aqui. Deus está aqui nessa noite. Deixa Ele ministrar em seu coração. Ainda com a sua cabeça inclinada, seus olhos fechados, deixa eu orar por vocês. Espírito Santo do Senhor, meu fiel Consolador, Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque muitas das vezes nos achamos dignos, Pai, de vivermos a nossa vida, Pai. Pai, estamos aqui nessa noite, Pai, mas muitas das vezes nós achamos que nós somos dono da nossa vida, Pai. Pai, estamos aqui nessa noite com o coração tão aquebrantado, Senhor Jesus. Senhor, estamos aqui com o nosso coração tão dilacerado, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o possível nós fazemos, Pai, mas o impossível só o Senhor que pode fazer. Espírito Santo do Senhor, toque em cada coração que está aqui nessa noite, que as pessoas possam ter, Jesus, a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Espírito Santo, sopre sobre a vida delas o fôlego de vida.
Cada lágrima que está sendo derramada, Pai, o Senhor irá, Pai, recolher, Pai. Porque muitas das vezes essa vida não consegue nem sequer forças para orar, Pai. Mas a única coisa que ela sabe fazer nessa noite é chorar, Pai. Então visita, Pai. Senhor Jesus, vai aonde, Pai, essa pessoa não consegue mexer, Pai. Senhor, vai naquela casa, vai naquele quarto, vai naquele serviço, Pai. Faça um rebuliço, Jesus. Porque nós não aguentamos mais vivermos nessa indiferença com o Senhor, Pai. Nós sabemos, Pai, que é tempo de voltar para o Senhor, Pai. É tempo de nós fazermos uma aliança com o Senhor, Deus. Pai, toca em cada coração. Ministra, Pai. Venha trazer à mente deles aquilo que te traz esperança, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu queria fazer uma pergunta para você. Aquele que nunca levantou a mão para aceitar Jesus, aquele que diz: João, eu preciso conhecer esse Jesus que você acabou de me apresentar. João, eu preciso, João, ter um relacionamento com esse Jesus que você acabou de me apresentar, João. Porque o Jesus que eu conhecia alguns anos atrás, parecia que era um Deus tão distante, João. Mas agora eu entendi o que Deus quer, um relacionamento. Então aí onde você está, erga a sua mão.